Bem-vindos a todos às nossas sessões de sabedoria de domingo. E estamos prestes a começar uma nova série de palestras onde vamos, ao longo dos próximos meses, fazer um estudo do primeiro livro do curso de e-learning de Vedanta. É A Queda do Intelecto Humano, de Swami Parthasarathi. E não vamos seguir parágrafo por parágrafo. Vamos discutir a essência de cada capítulo, e a ideia geral é que essas aulas ou sessões possam ser um complemento à sua leitura pessoal, ao seu e-learning, ao seu estudo individual e também uma oportunidade para fazer perguntas. Mas também para aqueles que não estão estudando a queda do intelecto humano, vocês podem acompanhar as aulas, as sessões, apenas como um conteúdo fascinante para refletirmos, absorvermos e, particularmente com este livro, esclarecermos e refinarmos nuances em nosso pensamento. Essa é a ideia. Na Vedanta Academy, temos palestras e discussões em grupo, mas como parte do aspecto acadêmico da academia, também assistimos a filmes. Então, durante este Retiro Internacional Vedanta, tivemos um grupo tão diversificado de pessoas se juntando a nós, pessoas de 18 países. E o que eles acharam interessante é que não estávamos apenas estudando textos antigos, também estávamos estudando filmes com temas clássicos. E o filme que escolhemos para este retiro foi O Conde de Monte Cristo, o romance francês de Alexandre Dumas. É uma obra-prima. E em vez de gastar tanto tempo lendo o livro, nós assistimos ao filme e depois discutimos os temas, porque é um complemento para um programa que já é muito intensivo. Agora, além dos filmes na Academia Vedanta, nós também assistimos a documentários sobre a natureza. E por que você acha que esse seria o caso em uma instituição projetada para o pensamento? Por que documentários sobre a natureza? Alguém? Podemos ver a diferença entre nós e os animais. Podemos ver a diferença entre os seres humanos e os animais. Sim, certo. Então, podemos apreciar a magnificência da natureza. Fantástico! Podemos apreciar a magnificência da natureza. Existe mais um aspecto nisso, que é o fato de que isso definitivamente traz um aspecto devocional ao buscador, porque você percebe que inteligência incrível existe lá fora, que design, que complexidade, que criatividade, e isso simplesmente vai além do seu intelecto. A palavra em sânscrito para isso é acharya, que significa incrível, maravilhamento. Você não consegue acreditar, como de um carvalho, tudo veio de uma semente de carvalho. Então, naquela pequena semente de carvalho, você tem tanta tecnologia compactada ali. Como de uma única célula, você obtém um ser inteiro com tamanha complexidade. Onde está essa inteligência? Nós nem sequer encontramos isso em um chip. Então, quando começamos a pensar nessas linhas, tornamo-nos conscientes da nossa ignorância, mas também conscientes de quanta complexidade existe no universo, e isso nos torna humildes. Há uma reverência em devoção àquela inteligência maior, àquela divindade, àquela providência, às leis do universo, como quer que você chame. Portanto, há um aspecto devocional. Uma parte fundamental de se dedicar a assistir a esses fascinantes documentários sobre a natureza é, sem dúvida, também conseguir compreender profundamente o quão incrivelmente complexo e sofisticado é este mundo maravilhoso em que todos nós vivemos hoje. Então, quando começamos a estudar os ecossistemas e aprendemos como cada animal se encaixa em um ecossistema específico, a minhoca. Quando pensamos na minhoca, pensamos naquela coisa que se contorce, e você não gostaria de colocar as mãos na terra se houvesse minhocas lá. E, no entanto, que papel crucial elas desempenham ao fornecer nutrientes ao solo, alimento para nós. E quando entendemos esse papel vital das minhocas,
Talvez não, nós olhamos para elas de forma diferente. Que trabalho lindo elas estão fazendo, a minhoca. E então, é interessante notar que existem alguns animais bem bizarros e curiosos espalhados por todo o mundo. Um dos documentários que assistimos tinha um episódio sobre aranhas e como elas capturam suas presas. Tem essa aranha? Você consegue imaginar? Ela projeta sua teia através de um rio até o outro lado. Você consegue imaginar? Se você fosse jogar algo para fora da sua personalidade, mesmo que fosse jogar um objeto físico, mas você está na verdade jogando algo para fora de você, quão longe você consegue jogar? E essa pequena criatura, onde está essa força? De onde veio essa propulsão para enviar um jato de teia através de um rio? E que mira impecável para acertar o galho que ela está visando do outro lado do rio. Incrível! E então, de repente, você se depara com um peixe fascinante que, lá nas profundezas silenciosas e escuras do oceano, dedica seu tempo a criar, na areia do fundo do mar, os desenhos mais incríveis, detalhados e complexos que você poderia imaginar, transformando o leito oceânico em uma verdadeira obra de arte viva. Eu não sei, vocês já viram isso? Então ele faz esses padrões, e ele faz esses desenhos, formas geométricas, uma perfeição incrível. E ele está fazendo isso com a cauda. Certo, então não tem pincel. Não tem nós. Com a cauda, ele faz todos esses desenhos incríveis. E então se olha para ele algumas horas depois, que padrão. Um Picasso entre os peixes. Um Picasso pisciano. E qual se acha que é o motivo? Porque ele está fazendo essa pintura na areia, por assim dizer. E está atraindo uma parceira, Sri. Uhum. Tá atraindo uma parceira. É isso. Todos esses desenhos para atrair uma parceira. Agora, quando paramos para observar atentamente e vemos toda a incrível complexidade da natureza ao nosso redor, percebemos com clareza que este mundo em que vivemos, este vasto universo, é na verdade um cosmos perfeitamente organizado. É algo realmente fascinante de se contemplar. Existe causa e efeito em jogo. Existe um equilíbrio cuidadoso que mantém este ciclo da vida. A proporção de herbívoros para carnívoros e para vegetação é tão lindamente distribuída, e é por isso que eles sobreviveram por milhares e milhares de anos. Mas se houver muitos carnívoros, eles comerão os herbívoros. Mas então não haverá comida para os carnívoros. Então, quem é que está mantendo essa proporção? Até mesmo entre os seres humanos, a proporção de seres humanos interessados em comércio é a máxima. Você vai a qualquer universidade, as maiores turmas serão de ciências contábeis, MBA. Agora IA. Siga o dinheiro. Mas se você se aprofundar um pouco, descobrirá que há um grupo menor de pessoas estudando engenharia, um grupo menor de pessoas estudando física, um grupo ainda menor estudando matemática. E o menor grupo, a menor turma em uma universidade, é filosofia. Filosofia. E mesmo assim, na aula de filosofia, metade da turma ainda está decidindo se quer fazer artes. Então, em qualquer universidade ao redor do mundo, essa proporção existe. Imagine se houvesse mais CEOs do que funcionários. Teríamos um problema. Existe, de fato, uma ordem muito bela e complexa que foi estabelecida para sustentar com todo cuidado este mundo maravilhoso em que todos nós vivemos hoje. É um paraíso. É um ciclo. E o autor, Swami Parthasarathi, começa com isso. E é por isso que nosso tópico de hoje é a queda do ser humano. Porque o que este mundo poderia ser, o que um ser humano também poderia ser para contribuir com este paraíso incrível, e o que vemos hoje é uma queda. Swami Parthasarathi diz:
O mundo é um belo fenômeno de causa e efeito. Ele funciona meticulosamente. Existe uma realidade que permeia e penetra cada faceta do mundo, tornando-o gracioso, glorioso. Objetos e seres foram orquestrados para criar a melodia da vida, um paraíso na Terra. Um equilíbrio. Na Índia, você sabe a data pelo momento em que a monção chega. Então, cerca de 20 anos atrás, até 15 anos atrás, 10 anos atrás, você podia dizer que a primeira chuva da monção cairia em Mumbai ou Maharashtra no dia 8 de junho. Se não caísse no dia 8 de junho, o calendário devia estar errado. A natureza é tão precisa, e então ela partiria. O fim ou o início do fim da chuva seria no dia 8 de setembro. Tão meticulosa, vem, enche todos os lagos e vai embora. Agora, diante de toda essa intensa intervenção humana e de tudo que nós, seres humanos, estamos causando ao nosso planeta e ao equilíbrio do clima, a situação tornou-se incerta. Por conta disso, infelizmente, já não temos mais a menor ideia de quando a monção vai finalmente chegar. Mudou tanto, e estamos vendo isso em todo o mundo. Cada animal, cada outra espécie que habita o nosso planeta sabe exatamente qual é o seu papel fundamental na natureza. E a razão é que, com outras espécies, tudo é pré-programado. Então, as configurações delas não podem ser alteradas, não podem ser mudadas. Então, uma zebra vai comer uma quantidade X. Ela não vai comer além disso. Ela não vai comer menos que isso. É pré-programado. Um leão só vai acasalar até certo ponto. Ele não vai acasalar mais. Ele não vai acasalar menos. Mas como seres humanos não temos nenhuma configuração assim. Não temos essas condições pré-programadas. Então, se você parar para observar, você vai encontrar na natureza, mas você simplesmente não vai encontrar de jeito nenhum uma zebra obesa. Você não vai encontrar uma girafa com sobrepeso. Por quê? Tão disciplinado porque já é pré-definido. Mas os seres humanos ou estão abaixo do peso ou acima do peso. Ou se você tem o peso certo, você terá o peso na cabeça. Significa que somos egoístas em relação ao nosso peso. Estou em boa forma. Estou em ótima forma física. Então, seres humanos, por que não conseguimos acertar? E a razão é que, com os seres humanos, não é que fomos negligenciados. Não é que a natureza nos deixou de fora. O problema são as ferramentas que nos foram fornecidas, nós não estamos usando. E essa ferramenta para o ser humano é o intelecto humano. Essa é a nossa ferramenta de sobrevivência. Por exemplo, qual é a ferramenta de sobrevivência de um guepardo? Velocidade. Velocidade. Qual é a ferramenta de sobrevivência do cervo? Audição. Qual é a ferramenta de sobrevivência de um leão? Força. Poder pro bote. Então, cada animal tem sua força particular, que eles usam para sua sobrevivência. Então você consegue imaginar um guepardo sem velocidade? Eles não sobreviveriam. Você consegue imaginar um cervo surdo? Ele não sobreviveria. Mas para os seres humanos, nossa ferramenta para a sobrevivência, e não apenas para a sobrevivência, mas para prosperar, é o intelecto. Mas se não usarmos o intelecto, a sobrevivência do ser humano e a sobrevivência da espécie estão em perigo, porque não estamos usando aquilo para o qual fomos destinados. Agora, o que é a queda? A queda do ser humano. Esse intelecto ele é incrível. Ele nos dá a capacidade de nos adaptarmos. Ele nos dá a capacidade de sermos versáteis. Ele nos dá a capacidade de dominar outras criaturas, de conquistar o tempo, o espaço, canalizar a causalidade com as leis da física e da engenharia.
Então, esse intelecto é incrível. Para que estamos usando ele? Guerra nuclear. Aquilo que, na verdade, poderia abastecer com energia cada cidade, vila e vilarejo ao redor do mundo, está sendo usado, infelizmente, como uma constante ameaça de nação para nação. Tem um filme, um recente, que foi lançado. Acho que está na Netflix, A House of Dynamite. É com Idris Elba. E nesse filme em específico, a trama explora detalhadamente o que realmente aconteceria se, por acaso, alguém decidisse lançar um míssil de verdade. Digamos que nem temos certeza de onde a origem está vindo. É sobre isso que o filme trata. Não, alerta de spoiler. Vou falar sobre o filme. Mas a ideia toda é: suponha que alguém lance um míssil. Nós não sabemos quem é. Como um país reagiria a isso? E é isso que ele mostra, que o país poderia reagir decidindo que não sabemos a origem. Então, vamos ser proativos e garantir que ninguém mais tenha mísseis nucleares. E começa a disparar, possivelmente, essa é uma das opções, disparar armas nucleares contra todos os outros países que possam tê-las, para garantir que apenas eles tenham esse estoque. Que opção? Eu não conseguia acreditar que essa é uma opção viável. Você não sabe qual é a origem. Você não tem certeza de quem é exatamente o inimigo. Então atire em todo mundo que possa potencialmente ter a arma. Uau! E então você percebe o quão perto estamos da extinção. Como isso aconteceu? Como isso aconteceu, que o resto da natureza existe há tanto tempo, continua seguindo em frente e encontrando uma coexistência, e os seres humanos não apenas ameaçam nossa própria espécie, mas ameaçam outros animais, já levando tantas espécies à extinção? Como pode ser? O que aconteceu? Por que a queda? Alguém? Qual vocês acham que é o motivo? O ego saiu do controle. O ego humano, sabe, tentar resolver as coisas com a nossa mente tá fora de controle. Ok, então é o ego. Ignorância. Ignorância. Medo do outro. Medo de outros líderes. Medo de outros líderes. Sem intelecto. Não usar o intelecto. Sem o intelecto. Ganância e desejo. Ganância e desejo. Eu acho que esse é o ponto-chave. De onde vem a ganância e o desejo? Se você quiser dizer isso, eu não sei. A mente. A mente. A mente humana quer mais. E é daí que vem a ganância e o desejo. E se essa ganância e desejo, porque pode ser um querer mais positivo, pode ser desejo por conhecimento. Mas é da natureza da mente querer constantemente mais. Nunca está satisfeita. Mas se você permitir que essa mente apenas queira mais de qualquer coisa, essa ganância pode ser destrutiva. Uma mente sem controle nos levou aonde estamos neste mundo, porque começamos a pensar em nós mesmos e não necessariamente em nossos vizinhos, não necessariamente naqueles ao nosso redor, não necessariamente se há o suficiente para todos. Nós só estamos pensando. Nós não estamos pensando. A mente só quer mais. Mas então isso pode se aplicar a tudo? Pode se aplicar a recursos, pode se aplicar a finanças, pode se aplicar a segurança. Quando é que o suficiente é realmente suficiente? E esse é o problema com a mente. Não há limite. Quanto eu posso realmente pegar para mim sem pensar nas consequências, sem pensar no que isso fará aos outros e, portanto, o que isso fará a mim mesmo? É uma pergunta difícil, que me faz hesitar, pois o peso das minhas escolhas sempre acaba retornando para o meu próprio caminho. Então, como a mente só pensa no prazer de curto prazo, na gratificação, ela não percebe os efeitos negativos de longo prazo, até mesmo para si mesma. E essa mente no nível do microcosmo, ou seja, no nível individual, é o motivo pelo qual a humanidade está onde está.
no sentido de que, no nível individual, estamos vendo os relacionamentos ficarem cada vez mais curtos. Eles não estão durando. Estamos vendo que a instituição do casamento não está prosperando. As pessoas decidindo nem mesmo se casar por causa da pouca chance de manter a união. Então, estamos vendo que, no nível individual, há um aumento de doenças, um aumento de divórcios, um aumento de depressão, porque a mente está correndo solta na vida humana. Mas, no nível do macrocosmo, imagine a mente coletiva da humanidade. Se você tem um grupo inteiro de pessoas apenas cuidando de si mesmas, pensando em sua própria ganância, mesmo em um relacionamento, mas em um nível maior, a comunidade, em um nível maior, poderia ser... Eu vejo isso nas escolas, pais com professores. Há tanto conflito porque o pai ou a mãe vai lá pensando apenas no seu filho. O professor, é claro, tem que olhar pelos outros alunos. E você pode ver o conflito surgindo do egoísmo. Mas imagine que todos os pais sejam assim, e imagine que todos os professores sejam assim, e o diretor seja assim, e então você olha para a comunidade em geral, cada cidadão, e então cada político ou representante de um cidadão, e então você pensa nos líderes globais representando os seus países e os interesses de seus países. A que isso vai levar? E no livro, e lembre-se, este livro foi escrito em 2007. Ele fala sobre o aumento na humanidade de militância, guerras e terrorismo. Parece profético, como se estivesse prevendo o que vai acontecer. Mas, na verdade, tudo o que ele faz, tudo o que ele está fazendo o tempo todo, é apenas mostrar a projeção de uma espécie que, infelizmente, não está usando o que deveria usar, que é justamente esse intelecto superior, aquele que realmente promove e sustenta a vida. Essa é a queda. William Wordsworth expressa isso lindamente. Ele diz, e você pode sentir a emoção nisso, ele diz: entristece meu coração ver o que o homem fez do homem, quando cada flor desfruta do ar que respira. Agora, eu estou dizendo, ok, os problemas da humanidade, isso é muito maior. Mas agora vamos apenas olhar para nós mesmos. Esse intelecto tem a capacidade de nos proporcionar uma vida tão plena, relacionamentos tão harmoniosos, onde você pode acordar e se sentir inspirado. Você quer ir e quer fazer a diferença, causar impacto, viver plenamente, com energia, com saúde. É disso que somos capazes em um nível individual. E qual é a ordem do dia? Todo casal, e às vezes não percebemos isso, mas posso dizer a você, tendo trabalhado nesta área por 25 anos, que se você acha que existe um casal que acertou em tudo, todo casal tem suas batalhas. E todo casal está se esforçando nisso. Ou talvez não esteja, mas o esforço está lá. Às vezes olhamos para outro casal e nós os invejamos. Nós dizemos: ah, eles têm tudo sob controle, um casal tão lindo, eles são tão adoráveis. Você não sabe o que acontece nos bastidores. Agora, como eu sei o que acontece nos bastidores? Porque eles veem e conversam comigo. Todo mundo está passando por dificuldades. E então, em um nível pessoal, qual é a sua energia? Qual é a sua felicidade? Agora, nós temos as ferramentas, mas será que as desenvolvemos para lidar com essa mente devastadora? Agora, veja bem, a mente não tem a intenção de sabotar nossa felicidade, de sabotar a humanidade. A mente não foi projetada para isso. É só que esse não é o propósito da mente. Nós não estamos usando outro aspecto da nossa personalidade, o intelecto, e é por isso que estamos onde estamos. Então não deveríamos culpar a mente. Deveríamos culpar a falta de uso do nosso intelecto. A mente tem uma função específica. Ela está lá para tantos instintos, para grande parte da nossa sobrevivência. Emoções, reprodução, cuidar dos jovens,
cuidar uns dos outros, conexão. Existem tantos aspectos em que a mente é crucial, mas não estamos usando o intelecto. Joana disse: guia! Algumas pessoas da Suíça em nosso grupo. Existe um filósofo suíço. O nome dele é Jean-Jacques Rousseau. Ele é do século XVIII, ele é de Genebra e um grande filósofo. E ele diz, em uma das reflexões mais famosas da filosofia, o homem nasce livre e por toda parte encontra-se acorrentado. Essa frase impactante nos convida a pensar sobre como a sociedade, com suas regras, acaba limitando a nossa liberdade natural. Nascemos sem nenhum apego. E, no entanto, assim que chegamos a este mundo, a primeira coisa que fazemos é nos apegar aos pais. Depois, nos apegamos aos nossos gostos e desgostos, à comida. Nos apegamos a jogos, programas de TV e assim por diante. Viemos livres, não tínhamos nenhuma dependência de nada nem de ninguém. E o que temos fazendo? Estamos alegremente acumulando todos esses apegos. Parte meu coração ver o que o homem fez do homem. Às vezes você vê aquela flor solitária, apenas aproveitando o vento, parece, balançando a cabeça, curtindo a brisa. E nós, seres humanos, fomos projetados para a liberdade. E o que nós fizemos? Nós mesmos criamos todo tipo de correntes invisíveis, todo tipo de apegos profundos e acabamos construindo todos os tipos de escravidão a tudo e a todos ao nosso redor. É um ciclo constante de limitações que nós, por vontade própria, escolhemos carregar. No que poderia ser um lugar pacífico, vemos guerras. No que poderia ser um estado de felicidade, vemos depressão, estresse, ansiedade. Shantideva, um monge budista, resume lindamente qual é o problema. E como dissemos, é o egoísmo da mente. Ele diz: todo o mal no mundo surge de desejar felicidade apenas para si mesmo. Então não há nada de errado em desejar felicidade, mas quando você deseja felicidade apenas para si mesmo, esse é o egoísmo da mente. E esse egoísmo da mente está destruindo o mundo. Portanto, a necessidade do momento e a mensagem deste livro é: vamos estar conscientes. Número 1. Existe um intelecto. Para muitos, inclusive para mim, eu não sabia que havia uma diferença em nossos pensamentos entre mente e intelecto. Eu pensava que eram apenas pensamentos e que os pensamentos tomam uma decisão. Não. Existe a mente impulsiva. Existe o intelecto discricionário. Agora, qual deles você está usando? Você está agindo por impulso ou está agindo com base na razão, análise e julgamento? Então, primeiro é a consciência de que existe um intelecto. Segundo, precisamos gerenciar essa mente. E a ferramenta para gerenciar e direcionar, guiar a mente é o intelecto. Portanto, para tomar decisões daqui para frente e para gerenciar essa mente potencialmente autossabotadora, precisamos de um intelecto forte. Portanto, pelo menos em nível individual, temos que priorizar agora o desenvolvimento do intelecto. E se compreendemos a importância, onde pudermos, promovê-la em nossos círculos de influência para a sociedade. Vamos deixar nossa marca. Vamos conter a queda. E talvez, como seres humanos, nós tenhamos criado essa queda. Por que não criar o renascimento? E o último capítulo, o último tópico é: acorde, levante-se. No Bhagavad Gita é usada uma linguagem poderosa como esta. Diz, utista, significa levante-se. Você se faz, você se constrói. Seres humanos, todos nós, estamos onde estamos por causa de nossas escolhas passadas. Mas seremos o que formos por causa de nossas escolhas presentes. Vamos desenvolver o intelecto em nós mesmos e então compartilhá-lo com os outros. Por onde começamos? Alguém? Por onde começamos?
Estudando, lendo, Lendo o quê? acumulando conhecimento. Conhecimento de quê? Vedanta, Vedanta. Sim, observando a mente. observando a mente. Começa com o conhecimento de... E causa diz que nós deveríamos começar com terapia. Uhum. O terapeuta tem esse conhecimento. Começa com onde está esse manual do ser humano? Se não conhecemos a anatomia de um ser humano, se não conhecemos as partes de um ser humano, como podemos usar as ferramentas à nossa disposição? Então, começa apenas por conhecer a constituição de um ser humano, conhecer nossa anatomia, conhecer a nós mesmos. Aristóteles diz: o início de toda sabedoria é conhecer a si mesmo. Portanto, conhecer a si mesmo é o começo, é o início de toda sabedoria. E, por isso, logo no primeiro capítulo, fala-se sobre a anatomia de um ser humano. Então, uma pequena recapitulação, talvez uma mudança de perspectiva. Mas vamos lá. O ser humano é composto por um componente material e um componente espiritual. O componente material é o seu corpo, a sua mente e o seu intelecto. O componente material por si só não tem atividade, a menos que seja energizado e vivificado pelo espírito, o componente espiritual. Portanto, quando o espírito vivifica a matéria, você obtém o ser humano. Outro nome para o espírito é o eu, mas com E maiúsculo. Então, por favor, tenha isso em mente. Portanto, quando o eu funciona através do corpo, da mente e do intelecto, você obtém as expressões ou a vida que vemos de um ser humano. O espírito seria equiparado à eletricidade. A matéria seriam os respectivos aparelhos eletrônicos. Então, se você tem eletricidade passando por uma lâmpada, luz. Eletricidade passando por uma geladeira, resfriamento. Eletricidade passando por um aquecedor, calor. Tudo bem até aqui? Agora, parando para pensar, o que exatamente determina a natureza e a função desses equipamentos? O que determina a natureza do seu corpo? O que determina a natureza da sua mente? O que determina a natureza do seu intelecto? Vasanas. Excelente. Estes são estudantes avançados de Vedanta. Excelente. E nisso, com as vasanas, chegamos a uma bela palavra em sânscrito. É uma palavra em sânscrito. O que isso significa? A palavra vasana vem da raiz sânscrita vas. E quando você procura em um dicionário de sânscrito, muito raramente você encontrará apenas uma definição. Eles têm múltiplas definições para uma única palavra. E quando se trata da palavra vas, ela apresenta dois significados. Vas significa habitar ou perfumar. Não é interessante? Então, vas significa habitar ou perfumar. Portanto, quando falamos sobre vasana, são as tendências inerentes ou a natureza que habita dentro de você, que reside em você. São as sementes que compõem sua personalidade bem lá no fundo. Mas não tem manifestação por si só. É apenas uma fragrância, um perfume. Como essa fragrância assume uma forma substanciada, isso é a sua mente, o seu intelecto e o seu corpo. Portanto, conforme são suas vasanas, sua natureza, assim você pensa. Por que você pensa da maneira que pensa? Se você tem vasanas voltadas para negócios, você pensará o tempo todo em negócios, negócios, negócios. Às vezes, recebemos empresários que vêm visitar a Academia Vedanta. E no final, eles nos dizem, sabe, este é um campus lindo, mas sabe o que daria muito certo? Se vocês colocassem um McDonald's em frente à academia.
esse McDonald's ficaria muito movimentado. Eles veem oportunidade de negócio em uma instituição espiritual. Vazanas de negócios, pensamentos de negócios, ações de negócios. Conforme suas vazanas, assim seus pensamentos, assim suas ações. O mesmo acontece com o esporte. Se você tem vazanas esportivas, você terá pensamentos esportivos o tempo todo. Você está procurando praticar um esporte. Conforme suas vazanas, assim seus equipamentos. Então, agora vamos colocar isso de volta no diagrama. Bem no topo, temos o espírito, o ser. E o ser vivifica as sementes, as vasanas, as tendências inerentes em você para se expressar como o corpo, a mente e o intelecto em você. Agora, o que achei tão inspirador é, você consegue imaginar que este diagrama está no primeiro capítulo de The Fall of the Human Intellect? Este é um livro que é ensinado em escolas e universidades por toda a Índia, mas também em algumas partes do mundo. E você consegue imaginar a convicção de Swami Parthasarathi ao colocar logo no topo como um fato, não como uma questão de controvérsia, que existe um ser dentro de você, um espírito que dá energia à matéria. Essa matéria são seus vasana. Seus vasanas expressam seu corpo, mente e intelecto. Alguns diriam que isso é controverso. Ele afirma isso como um fato. Existe um componente espiritual. Você pode saber disso, você pode não saber. Aqui tá. Que começo? Corpo, mente e intelecto. Agora, vamos um pouco mais fundo. O corpo é composto por órgãos de percepção. Fácil. Como percebemos o mundo? Olhos, ouvidos, nariz, língua, pele. Nós recebemos o mundo através dos órgãos de percepção. Mas também temos os órgãos de ação, como agimos. Então temos as mãos, os pés, etc. Os órgãos reprodutores. Temos os órgãos de ação. Então o corpo percebe e responde de volta ao mundo com ação. Certo? Então isso é anatomia. Tudo bem? Então, para aqueles que gostam de diagramas, este é poderoso porque dá o esboço de um ser humano. A mente é o centro do sentir, de emocionar-se. Então não é pensar, é sentir. Ódio, amor, alegria, inveja, raiva, isso é a mente. Portanto, enquanto o corpo é o instrumento de percepção e ação, a mente é o instrumento do sentir. O intelecto é de dois tipos. Então, assim como o corpo tinha órgãos de ação e órgãos de percepção. O intelecto também tem dois tipos de intelecto. Agora, isso pode ser novidade, mas não cobrimos isso na maioria das nossas sessões de sabedoria de domingo anteriores. Acho que talvez tenhamos abordado isso sob convicção. Satyam tem uma convicção firme. Falamos sobre dois tipos de intelecto. Dissemos que existe um intelecto grosseiro e um intelecto sutil. Agora, qual é a diferença entre os dois? O intelecto grosseiro é o intelecto... vamos começar com o intelecto. Qual é a função do intelecto? Alguém? Discernimento. Discernimento. Raciocínio. Guiar a mente. Guiar a mente. Então ele guia a mente, raciocina. Sim? Avaliar. Ele analisa. Ele distingue. Ele discerne o certo do errado, o bom do ruim, o quente do frio. Então, essas são as funções do intelecto. Agora, quando dizemos intelecto grosseiro, são todas essas funções. Mas então, o que o torna grosseiro? Quando você analisa e raciocina dentro do âmbito do mundo, este é o seu intelecto grosseiro. Então, se você está fazendo qualquer coisa com relação aos limites, à periferia do mundo, isso é intelecto grosseiro. E para uma vida boa, para uma vida produtiva, uma vida pacífica, isso é tudo o que você precisa.
um intelecto grosseiro. É a capacidade de raciocinar, a capacidade de tomar boas decisões, de guiar sua mente. Mas o intelecto sutil é a mesma análise, razão, discernimento, para ir além do mundo. Portanto, o intelecto sutil, seu campo de investigação e análise, é aquilo que está além do mundo. Então, assim que você começa a questionar de onde veio este mundo, você passou do intelecto grosseiro para o intelecto sutil. Quando você pede uma explicação sobre a lei da gravidade, qual intelecto você está usando? Grosseiro. Intelecto grosseiro. Mas quando você pergunta quem estabeleceu a lei da gravidade, como essa lei da gravidade surge? De onde? Como? Qual foi sua origem? Qual é o seu propósito? Quando você vai além do mundo, então você alcança o intelecto sutil. Quando você começa a questionar e analisar, ok, existe esse corpo, mente e intelecto conhecidos. Existe algo além do tangível, dos equipamentos superficiais? Assim que você vai além do mundo grosseiro e começa a investigar o eu, o espírito, isso é o intelecto sutil. Quando você olha para esses equipamentos, o corpo com o qual estamos familiarizados, a pessoa liga, que não tem contato com o Vedanta ou não o conhece bem, chamaria a mente de coração. Mas se você dissecar o coração, não vai encontrar ali as emoções ou os sentimentos. Dizemos que é o coração porque é ali que experimentamos a emoção. Sentimos a emoção ali. O intelecto, por outro lado, as pessoas frequentemente o associam ao cérebro, mas, na verdade, tanto o sentir quanto o pensar são expressos no cérebro. Mas existem instrumentos mais sutis. Eles não são limitados. O cérebro é parte do corpo. Ele é a conexão entre o corpo, a mente e o intelecto. A mente e o intelecto são dois órgãos sutis. O intelecto que lida com sentimentos, sendo de dois tipos. Um que lida com coisas grosseiras e outro que lida com coisas sutis. O intelecto sutil também é conhecido como consciência, aquilo que te aponta para a evolução, aquilo que te leva para mais perto do espírito, da sua origem, de você mesmo. Agora, como seres humanos, somos feitos de tudo isso. Aqueles com os quais estamos muito familiarizados são o corpo. Essa é a nossa personalidade física, e a mente, nossa personalidade emocional. Então, desempenhamos esses diferentes papéis dependendo de qual instrumento estamos usando. Então, vamos dar uma olhada nos diferentes papéis que desempenhamos. Como tudo isso começa? De onde tudo isso começa? Alguém? Qual é a origem? Nascimento. Desculpe. Nascimento. Nosso nascimento. Nascimento, sim. Em termos de toda a expressão de um ser humano, começa com Vasana. Vasanas. Antes das Vasana. O eu. O eu. Então, o eu se expressando através das vasanas. Então, se você observar as equações aqui, o eu se expressando através do corpo, seus órgãos de percepção, você obtém uma parte da sua personalidade, e esse é o percebedor. Portanto, o eu se expressando através do corpo nos órgãos de percepção, você obtém o percebedor. Mas quando o eu funciona através dos órgãos de ação, também o corpo, você obtém o ator. E quando o eu funciona através da mente, você obtém o sentidor de emoções. E quando esse mesmo eu, esse princípio do saber, frequentemente chamado em termos bíblicos de vivificação, o princípio do saber, aquele relâmpago, aquele eu mais o intelecto bruto, ele anima seus pensamentos e ilumina seus pensamentos, você se torna o pensador. E quando o eu mais o intelecto sutil, você obtém o contemplador.
Portanto, um ser humano é um percebedor, ator, sentidor, pensador, contemplador. Esses são os diferentes papéis que desempenhamos. Minha pergunta para todos nós é: com que frequência desempenhamos o papel de pensador? Com que frequência desempenhamos o papel de contemplador? Lembre-se, o contemplador é aquele que pensa sobre qual é o propósito da vida, de onde eu vim, o que acontece após a morte. Esse é o contemplador. O pensador é: como resolvo este problema financeiro? Como cuido deste corpo? Essas são questões do intelecto grosseiro. Então, um ser humano, em essência, é composto por 4 aspectos. E vamos manter isso em mente, porque todos os 4 aspectos precisam ser atendidos, precisam ser cuidados. Mas há uma diferença de prioridade. Um ser humano é composto por uma personalidade física, então esse é o percebedor e o ator. Sabe, quando mostramos esse diagrama, a pessoa que visitou a academia disse: "Isso faz muito sentido. Agora tenho um mapa de mim mesmo, então preciso começar a trabalhar nos diferentes componentes." Então, a primeira coisa que fizeram foi começar a correr e praticar yoga. Começaram a trabalhar em sua personalidade física. Ótimo. Também nutrição. Mas então há também a sua personalidade emocional. Qual é a qualidade das suas emoções? Como purificamos e refinamos nossas emoções? E onde o Vedanta realmente se especializa, especialmente na forma como conduzimos as sessões, nossas conversas e o ensino, é na personalidade intelectual e espiritual. Personalidade intelectual significa a capacidade de pensar de forma original, independente, a capacidade de controlar e gerenciar a mente. Essa é a personalidade intelectual. Quão forte é esse componente? E se não soubéssemos a distinção entre a mente e o intelecto, não seriam decisões conscientes. Seria apenas a força mais forte vencendo ou decidindo nossa vida. Se fosse o instinto de manada, seguiríamos a manada. Se fosse pressão dos pares, você segue os pares. Se fosse pressão dos pais, você segue os pais. Pressão social segue a sociedade. Não nosso próprio exame e análise independentes. E aquela personalidade espiritual desconhecida. E, no entanto, por que o último deveria ser seguido? A personalidade intelectual é o que lhe dá propósito, é o que lhe dá uma vida suave, pacífica e harmoniosa, sem arrependimentos. Mas a personalidade espiritual, ela lhe dá bem-aventurança. Ela lhe proporciona um retorno à sua origem. Você conhece plenamente quem você é, sua verdadeira identidade, sua verdadeira personalidade, o eu interior, a divindade interior. E ao saber disso, você sabe exatamente como se relacionar com o mundo. Então, a sessão de hoje é sobre entender que o estado em que nos encontramos no mundo, a queda do ser humano, ocorre porque a ganância desta mente está desenfreada e causando estragos individualmente, mas também globalmente. Precisamos desenvolver este intelecto. Mas, em última análise, não apenas o intelecto grosseiro, mas também o intelecto sutil. Então, este livro, A Queda do Intelecto Humano, será mais sobre entender a diferença entre intelecto e inteligência, porque muitas vezes confundimos inteligência com intelecto, conhecimento com sabedoria. Existe uma diferença. Mas, à medida que avançamos para o restante do livro e para os livros subsequentes, focaremos cada vez mais no intelecto sutil, encontrando esse eu interior. Então é isso para esta sessão. E agora abrimos para perguntas. Então vamos começar pelas perguntas do chat. Parece, a consciência é parte do intelecto sutil ou é a mesma coisa? Parece,
ela é parte do intelecto sutil porque é apenas uma bússola dizendo esta é a direção para o mais elevado. A análise é a outra parte do intelecto sutil. Mas aquele aspecto em você que diz isso é para a sua evolução. Então é parte do intelecto sutil. Black. Essa chamada voz interior que discutimos antes, a consciência, o que torna essa voz interior ou suave demais para ser ouvida em certas circunstâncias nas histórias de nossas vidas, ou o que a torna às vezes errada? Entendemos que essa consciência parte desse intelecto sutil, essa chamada voz interior. Mas o que a leva a ser suave demais ou até mesmo errada? Ok. Então, a consciência às vezes não está presente ou é suave demais. E o motivo é o ruído dos desejos. Portanto, quando os desejos da mente são tão altos que a consciência interior não fala, ela é abafada pelo ruído dos desejos da mente. Quando finalmente começamos a acalmar nossa mente e os desejos intensos se tornam cada vez menos fortes, percebemos que a consciência, na verdade, está sempre lá, presente em tudo. Ela começa a ser ouvida. Então, esse é o motivo pelo qual ela às vezes é suave ou não está presente. Entendida? O ruído dos desejos. O segundo aspecto é por que a consciência estaria errada. A consciência nunca está errada. É a melhor coisa que você pode fazer para a sua evolução. Pode não ser a melhor coisa para você fazer profissionalmente, mas é a melhor coisa para a sua evolução. Quando digo isso, significa que essa voz está levando você em direção ao eu, está levando você em direção à origem. É isso que significa. Agora, essa direção pode ser diferente para pessoas diferentes, porque cada uma está em um nível diferente. Portanto, o que mais elevado significa para cada pessoa é diferente, dependendo de onde você está. Então, se você está no nível 4, o nível 5 é mais elevado. Sua consciência está dizendo, vá. Mas se você está no nível 7, o nível 5 não é o que a consciência lhe dirá. Ela lhe dirá 8. A consciência nunca está errada. Se ela estiver errada, não é a consciência. Muito provavelmente é a sua mente ou um intelecto subdesenvolvido. Portanto, precisamos distinguir entre os pensamentos que ocorrem em nossa personalidade. Então, Koza, como distinguimos uma boa consciência que é saudável e boa? Como distinguimos o que é bom ou mal? A consciência está levando você em direção à felicidade do seu estado original, que é a autorrealização. Existe uma regra geral muito simples para entendermos o que é realmente bom ou mal. Quanto mais altruístas nós nos tornamos, mais positivo isso é. Por outro lado, quanto mais egoístas nós nos tornamos, mais negativo isso se torna. Egoísta, mal. Altruísta, bom. Por que egoísta é mal e altruísta é bom? Porque se você olhar para o diagrama de um ser humano de matéria e espírito, a matéria é o seu pequeno eu, seu componente material. Então, se você foca no seu corpo, mente, intelecto, também conhecido como ego, a matéria, você se torna egoísta. Você só pensa no meu corpo, na minha mente, no meu intelecto, e é isso que causou a queda do ser humano. É por isso que somos como somos. Se você está inseguro, deprimido, infeliz, é por causa de atenção excessiva no meu corpo, na minha mente, no meu intelecto, sem pensar nos outros, sem pensar em algo maior. Mas quanto mais começamos a nos mover do corpo, mente e intelecto em direção à nossa verdadeira identidade, que é o espírito, o eu, você se torna livre, você se torna pleno de felicidade. O altruísmo é se afastar do corpo, da mente e do intelecto em direção ao espírito, ao eu. Na medida em que você se move do egoísmo para o altruísmo, em direção ao seu verdadeiro eu, sua identidade, mais pleno de felicidade você se torna, e, portanto, o altruísmo é bom.
Mais perguntas? É um processo realmente difícil e, sejamos honestos, levará bastante tempo até que você consiga se tornar um ser humano verdadeiramente saudável e equilibrado. Existe um esforço constante envolvido, sim, não dá para negar. Então, se você quer dizer que existe uma dificuldade real nesse caminho, você está absolutamente certo. Então, é difícil se tornar um ser humano? Vai levar muito tempo? Depende. Depende de onde você está. E às vezes nós simplesmente não sabíamos como fazer melhor. Como a dona mencionou logo no início, nós éramos ignorantes. E quando você se depara com um conhecimento que explica todo o panorama da vida, isso muda imediatamente sua perspectiva e você começa a direcionar todas as suas ações para o que faz sentido. Em um período de tempo muito curto, você pode se tornar um ser humano saudável. Você simplesmente não sabia. Imagina uma pessoa que gosta de fumar, mas não está ciente dos efeitos negativos. Talvez alguém tenha dito a ele ou a ela que é saudável. Sabe, que é uma forma de desintoxicação. Quando você solta a fumaça e a vê, na verdade é toda a energia negativa saindo de você. Diz, ah é mesmo? E você fuma como uma chaminé. Você está tragando, tragando, desintoxicando. Ah, maravilhoso. Ah, isso é ótimo. E veja, eu também estou tossindo. Ah, todas as coisas ruins estão saindo. E então alguém te diz, não, na verdade você está colocando veneno no seu sistema. É isso que está fazendo com seus pulmões, com seu coração, etc. E assim que você sabe e entende, pode ser instantâneo. Imediatamente você para de fumar. Você começa a fazer coisas que vão ajudar a sua saúde. O que poderia ser um incômodo ou um obstáculo é que agora nós nos apegamos àquele estilo de vida em particular. Não é fácil deixar isso para trás porque é onde encontramos alegria. Portanto, precisamos continuar reforçando o intelecto para fazer essa mudança do não saudável para o saudável. E é por isso que esse tempo de reflexão e o Vedanta são tão importantes, porque precisamos do guia. Precisamos do treinador. E o Vedanta é o treinador para uma vida de elite. Sabe como temos atletas de elite? Para te levar de um desempenho normal a um desempenho excepcional. A mesma coisa na vida. O Vedanta não serve apenas para a sobrevivência. Ele serve para prosperar. Ele serve para você ser a melhor versão de si mesmo, absolutamente livre, independente. Jockey, mude seus pensamentos, mude sua mente. Se você acha que é difícil, é. Se você acha que não é, não é. Verdade. Vamos adotar a atitude de que, se eu me esforçar, será fácil. Ao mesmo tempo, devemos ser realistas. Então, não queremos falsamente, não queremos projetar falsamente algo que não é. Então, há esforço envolvido e é necessária consistência para que isso traga resultados. Então, sim, estamos cientes disso, mas, como você está sugerindo, vamos manter uma mentalidade positiva. Isso vai ajudar, né? Então é isso por esta semana, pessoal. Continuaremos na próxima semana, onde entraremos nas diferentes fases de como o intelecto se desenvolveu, como o pensamento se desenvolveu. E então começaremos nosso estudo sobre a diferença entre mente e intelecto e inteligência. Tenham uma boa semana, vejo vocês no próximo domingo.